E, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Marcos 1, nós vamos ler o versículo 35. Marcos 1, 35. Hoje meu cafezinho até acabou. Por quê? Porque esse é o segundo vídeo que eu tô gravando. Porque eu comecei a gravar o primeiro e quando eu tava com 6 minutos, simplesmente desligou o celular. Simplesmente assim, né? Então vamos de novo. A gente não desiste, a gente é perseverante, a gente começa de novo, né? Então Marcos 1, no versículo 35. Né? Se você for parar para pensar um pouquinho sobre isso, o quanto você é perseverante, o quanto você não desanima fácil, o quanto você não desiste fácil. Isso é uma coisa para se pensar, não é verdade? Se eu acordei, estou aqui fazendo um momento com Deus e com vocês, gravando esse devocional, fiquei 6 minutos falando, aí de repente o celular desliga. E eu naturalmente comecei tudo. E vamos o que Deus tem pra gente hoje, né? Quantas vezes seria necessário estar gravando e regravando? Quantas vezes forem necessárias, eu vou estar aqui fazendo. Porque eu tenho prazer de fazer isso, eu tenho prazer de estar aqui, eu tenho prazer de conversar com vocês. O quanto você é perseverante, o quanto você não desanima fácil, o quanto você recomeça. É bom pensar nisso, né? Então, tudo que acontece, eu sou daquelas, eu aprendi com o pastor Judá Bertelli, que tudo fala. Então, assim, eu sou daquelas que Deus está sempre falando comigo em todos os detalhes, nos mínimos detalhes, eu sempre vejo Deus falando comigo. Então, assim, agora ele falou comigo acerca de não desistir, perseverar, começar de novo. Sempre nós temos tempo para começar de novo. Eu, por exemplo, estou aqui começando de novo com vocês a fazer o devocional. Por quê? Porque simplesmente o celular desligou. Mas isso aí poderia ser para muitas coisas na nossa vida, muitas coisas na sua vida, que você precisa de repente começar de novo e você murmura, você reclama, você acha ruim porque tem que começar de novo. Você vai fazer, já não vai com tanto ânimo igual você foi na primeira vez, não é verdade? O quanto você é perseverante, sem murmurar, sem reclamar, pegar firme e recomeçar. Se você está vivo, se você respira, você está vivo, então você tem tempo para recomeçar, você pode recomeçar, você tem a oportunidade de recomeçar e recomeçar fazendo certo, começar de novo, fazendo diferente de repente daquilo que você fez antes, começar de novo, fazendo de uma outra forma, buscando ao Senhor, pedindo a direção para Ele de como começar de novo. Isso é uma boa reflexão para a gente nessa manhã. Então, quando eu falo que tudo fala, eu aprendi isso, né? Eu aprendi a observar tudo ao meu redor, eu aprendi a ver tudo ao meu redor e aprendi a entender que o Senhor está sempre falando comigo em tudo, em todos os detalhes. Às vezes é um puxão de orelha, às vezes é uma palavra de ânimo, mas o Senhor está sempre falando. Se eu quero ver assim, se eu quero entender assim, eu vou ver Deus falando nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, usando pessoas ao meu redor, usando situações ao meu redor, usando as circunstâncias. Deus fala. Se você quer ouvir, Ele fala com você. E a nossa palavra de hoje vai ser em Marcos 1,35, que é uma boa forma de você mudar. É uma boa forma de você recomeçar. Se você até hoje não conseguiu ter o seu momento com Deus pela manhã, se você até hoje não conseguiu tirar um tempo para o Senhor, tirar um tempo para esse relacionamento com Ele, se você ainda não conseguiu, diante da sua
correria, diante do seu dia a dia, que é muito corrido, se você não conseguiu, Jesus, ele está aqui te dando uma estratégia de como buscá-lo mais, de como ter esse tempo de qualidade com ele. E ele diz assim, a palavra em Marcos 1,35, e levantando-se, isso era Jesus, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Levantando-se muito cedo, ainda era escuro, o sol não tinha nascido ainda. Por que Jesus estava fazendo isso? Eu sempre falo, Jesus fez tudo o que ele fez, falou tudo o que ele falou para nos ensinar. E aqui ele está nos ensinando uma grande lição. Não comece o seu dia sem antes estar no seu lugar secreto com o Senhor. Por que esse lugar secreto? Porque, olha aqui, ele se levantou ainda escuro e foi para um lugar deserto, porque não tinha ninguém para estar ali incomodando ou conversando ou, né, para ele estar ensinando, não tinha. Era um momento só dele com o Senhor, era o momento das orações dele, era o momento em que ele estava ali falando com o Pai. Ali ele estava, não só ele falando, mas ouvindo o Pai falar. Ali tinha um diálogo entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo, conversando. Ali eles estavam se entendendo, ali ele estava tendo todas as direções. Esse é o exemplo que Jesus está deixando para a gente de como deve começar o nosso dia. Como tem começado os seus dias? Você acorda, vai correndo e já está agitado, fazendo as coisas, já está trabalhando e já está correndo e já está lavando, já está cuidando de filho, já está, né? Você levanta e vai trabalhar, você nem toma um café direito, você está naquela agitação logo cedo. Então você precisa acordar mais cedo. Eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. Então eu comecei a colocar o meu relógio para despertar, já tem muito tempo. Porque eu queria ter esse momento com Deus cedinho. Porque é diferente, sabe por quê? Tudo está em silêncio ao redor. A única coisa que a gente consegue ouvir é quando o sol começa a nascer, a gente consegue ouvir os pássaros cantando, o som da natureza, mas ao redor, por exemplo, os vizinhos, está tudo em silêncio. Então é um tempo de qualidade que você tem, no silêncio ao redor, porque o mundo é muito agitado, não é verdade? É gente falando, é gente cantando, é rádio, é não sei o que, é muita agitação. Então você tem essa oportunidade, quando você levanta mais cedo, você tem a oportunidade de ter o silêncio a seu favor. E você fica mais fácil para você ouvir o Senhor e ouvir aquilo que Ele quer te direcionar. Então Jesus aqui levantou muito cedo e foi para um lugar deserto. Foi para um lugar em que ele estava sozinho. Se você tem uma casa muito cheia, com a sua família toda, é muito difícil você ter esse lugar. Uma mãe, uma dona de casa, que tem os filhos todos em casa, que o esposo, né, aquela agitação toda, é muito difícil ter esse lugarzinho desertinho, secreto para orar. Por isso você precisa acordar mais cedo. E eu sempre falo, não é muito tempo, mas é um tempo de qualidade com Deus. Não é ficar lá 1 hora, 2 horas. Se você tem essa oportunidade, ótimo, é muito gostoso. Hoje eu tenho essa oportunidade. Mas se você tem a vida muito corrida, muito agitada, não é a quantidade de tempo, é a qualidade desse tempo. É você estar ali não só no seu momento com Deus, não só falando, orando, pedindo aquelas orações gigantescas, só pedindo ao Senhor. Não. Esse tempo é um tempo em que você vai estar ali parado, você vai adorar o Senhor, você vai abrir a Bíblia, você vai conversar com Ele. Assim como eu falei ontem no vídeo, você vai falar: Senhor, e aí? O que nós vamos ler hoje? Como vai ser o nosso dia hoje? Porque já não é mais só você, é nós.
Ele está em você. Então você não pode dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, porque você já não é só você mais. Você tem um Deus que habita em você. Então você vai falar, nós vamos fazer o quê? O que o Senhor tem para nós hoje? Como o Senhor vai dirigir nosso dia hoje? Me orienta naquilo que eu preciso falar, naquilo que eu preciso fazer. Se você tem que sair para trabalhar, peça a Deus para te orientar no seu dia de trabalho. Esse é um momento que você tem para apresentar ao Senhor o seu dia. E perguntar para Ele como que você vai viver o seu dia, como que nós vamos passar esse dia. Esse é um momento muito bom em que você vai estar sem nada para te incomodar. Jesus, ele vivia com pessoas atrás dele. A gente vê aqui no capítulo 2 do mesmo capítulo de Marcos, a história dos amigos, dos amigos do paralítico, que não conseguiram chegar perto de Jesus e tiveram que descer com Jesus por cima do telhado. Por quê? De tanta gente que tinha ao redor de Jesus. Então ele andava onde ele estava porque ele fazia milagres e maravilhas. Muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas, muitas pessoas eram salvas naquele dia de muitas coisas, muitos demônios eram expulsos, né? Muita coisa da vida das pessoas transformava. Então, muitos ensinamentos tinha para aquele dia. Então, as pessoas seguiam Jesus aonde ele estava. Então, ele não tinha, durante o dia, ele não tinha esse tempo para estar nesse lugar. E ele buscou isso, acordou muito cedo e foi para um lugar deserto, antes do sol nascer. Então, quando o sol nasceu, ele estava ali, falando com Deus. Ele estava ali orando. E esse é um recomeço que eu quero deixar para você. Se você até hoje não conseguiu ter esse tempo de qualidade com o Senhor, se você até hoje não conseguiu começar os seus dias na presença do Senhor, acorde mais cedo, 5 minutinhos que for, 5 minutinhos na presença do Senhor, simplesmente ali, quietinha, às vezes sem falar nada, às vezes só respirando e falando obrigado, Senhor. Esse é um tempo em que você tira para estar sós com Deus. Feche seus olhos. Vamos pedir a Ele para nos ensinar. Senhor, nos ensine a ter esse tempo de qualidade contigo. Nos ensine a acordar um pouquinho mais cedo para estar contigo, para estar na tua presença, para estar assim, quietinho diante do Senhor, te adorando, exaltando o teu nome, conversando com o Senhor, agradecendo por mais um dia. Obrigado, Jesus, porque aqui na tua palavra nós acabamos de ler o Senhor nos ensinando como começar os nossos dias, como começar o meu dia. Obrigado porque o Senhor nos dá uma orientação, nos dá um ensino através dessa palavra de Marcos 1. Obrigado porque o Senhor nos deixou o exemplo a seguir. Nos ajude a acordar mais cedo, a ter esse momento contigo nas nossas madrugadas, antes do sol nascer. Eu sei, Pai, que tem algo especial que o Senhor quer nos dar nesse momento, nessa madrugada, antes do sol nascer. Nos ensine a estar nesse lugar secreto, nesse lugar deserto. Nos ensine a estar nesse lugar de oração, no nosso lugarzinho secreto. Nos ensine a ter esse momento. Te agradecemos, Senhor, porque estamos vivos. O Senhor nos deu mais esse dia, então temos tempo para recomeçar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade e pelo ensino que o Senhor nos dá neste dia. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. O que eu quero deixar para vocês hoje: acorde mais cedo e tenha
o seu momento com Deus. Não só de pedir, mas um momento de adoração, um momento de leitura da palavra, um momento de ouvir Ele, um momento de ficar quietinho ali, simplesmente fala assim, fala comigo, Senhor, e eu vou ficar aqui te ouvindo. Coloque um louvor e comece a deixar o louvor e a melodia entrar em você. Se você tem a casa cheia, bota um fone de ouvido, bota um louvor e fique ali 5 minutinhos adorando ao Senhor. Mas um louvor em que te leve a estar mais perto do Senhor, em que te leve a estar mais profundo, estar nesse lugar secreto. Aleluia.